que leva, Daniel, as pessoas a buscarem um cirurgião plástico? E é geralmente alguma coisa que elas acham que tá ruim, é um defeito, é um objetivo de mais pro ego, pra que é, né? Pra uma coisa pessoal, pra uma imagem pro próximo? Legal, Explica um pouquinho pra gente. essa é uma pergunta importante e que muitas vezes o próprio paciente não saberia responder isso, né? O que que te trouxe aqui hoje, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que o cirurgião precisa identificar no momento de uma consulta para poder saber se ele realmente consegue ajudar a paciente, né? Então, pensando primeiro, né? A cirurgia plástica, a gente acaba falando muito da estética, mas a estética é basicamente 30% da cirurgia plástica. Boa parte da cirurgia plástica é reparadora. Mas num consultório privado de cirurgia, o movimento de cirurgias estéticas ele é muito maior. E a gente acaba vendo um pouco de tudo, né? Claro que você tem aquela paciente super consciente, que entende muito bem alguma coisa que incomoda ela esteticamente e que, por se informar melhor, ela acha que ela pode melhorar com alguma coisa. Mas quando a gente começa a conversar com a maior parte dos pacientes, você percebe que muitos talvez nem se incomodam tanto com isso que ele quer operar, como, por exemplo, o nariz. Quero operar o meu nariz porque o meu marido não gosta. Ou eu quero operar o meu nariz porque eu acho que no meu trabalho isso me incomoda, isso me atrapalha de alguma forma. Todas essas coisas, todas essas relações pessoais, elas são super importantes, mas o que eu gosto de falar para todas as pacientes é que você vai fazer uma cirurgia, né? Você não está indo fazer uma coisa super simples. Então você precisa se incomodar com isso. A sua autoestima precisa estar abalada com isso. Você precisa não gostar do que você está vendo para a gente poder conversar e saber se a gente pode melhorar. Então essa é uma premissa básica da cirurgia que eu acho que a paciente tem que ter essa consciência, essa autocrítica. Você não pode fazer uma cirurgia porque o seu parceiro não gosta, porque sua irmã não gosta. Isso, na verdade, é começar muito mal o caminho e aumentar a chance das coisas desandarem. Então, Daniel, isso também gera uma série de questionamentos, né? De como saber lidar com essas expectativas, às vezes, das pacientes, né? Às vezes as pacientes chegam, talvez, com uma queixa que bem definida ou com um desejo muito bem definido, mas que, às vezes, tecnicamente, ele é difícil de ser alcançado ou que, eventualmente, para aquela paciente especificamente, talvez não seja o que seja mais belo, digamos assim. Às vezes o paciente... Eu lembro que na época da residência lá no Hospital das Clínicas, no grupo de... Na otorrina a gente tinha um grupo de plástica facial. Às vezes a paciente chegava com uma foto de uma modelo ou de uma atriz famosa e falava assim, doutor, eu quero esse nariz aqui. Falou, olha, talvez esse nariz não seja a melhor opção para você. Como que é esse dia a dia de você saber manejar, interpretar esse desejo da paciente e mostrar para ela o que é belo, o que é tecnicamente possível, até onde a gente consegue chegar? A pergunta é perfeita e ela talvez seja o maior desafio do consultório, né? Lidar com a expectativa do paciente. E aí tem várias técnicas para você tentar alinhar isso e para você também tentar identificar isso no paciente. O que eu acabo percebendo, e o paciente tem todo o direito de querer o nariz do jeito que ele quer, né? E ele não é médico, ele não é cirurgião plástico para saber se é possível fazer isso ou não. Mas dentro do leque de todas as cirurgias, a gente tem um limite onde a gente pode chegar, né? Você não consegue fazer o nariz que você quer, você não consegue fazer a mama que você quer. Para todas as cirurgias, existe um limite, né? Técnico e um limite daquilo que fica bonito para o paciente também, né? Você não pode completamente descaracterizar, por exemplo, um rosto e transformar, pelo menos na minha opinião, o paciente em outra pessoa. Às vezes não é nem só conseguir, né? Você consegue, mas não vai ficar Mas não vai ficar bacana. Muitas legal. vezes é possível, Ou por como diria minha exemplo, avó, não orna, não né? orna, não orna mesmo. Exatamente. Agora, talvez o segredo para o sucesso de uma cirurgia plástica, estética, é alinhar a expectativa muito bem antes da consulta. Eu costumo falar para os pacientes que o combinado é o combinado, né? Então, se a paciente consegue enxergar que é possível ter algumas melhorias dentro daquilo que ela deseja operar, mas que existe uma limitação, que durante um tempo ela vai ficar inchada, que ela pode ter alguns roxinhos numa fase, durante um tempo ela vai se incomodar um pouco com o pós-operatório. Se está muito bem combinado, se essa expectativa dela está muito bem acertada, a chance de você ter um pós-operatório tranquilo é muito melhor. É muito claro para mim no consultório que quanto mais nova a paciente, mais difícil de fazer isso daí. Por exemplo, eu tenho um leque de pacientes um pouco mais velho porque eu faço muito lift. Então isso é muito tranquilo. É uma paciente que já aprendeu a lidar com expectativas ao longo da vida em outros problemas dela, né? No trabalho, na família, etc. Uma paciente muito jovem, ela tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica e talvez fazer uma coisa que... uma mudança, uma transformação que não é possível e alinhar isso aí é muito difícil. Então você precisa... ter um tempo especial com a paciente no consultório para poder trabalhar isso muito bem.
E daí vem uma coisa que é super importante, né? Às vezes os pacientes acham que para fazer uma cirurgia plástica basta só uma avaliação pré-operatória. E não. Você tem uma consulta médica, assim como qualquer outra especialidade, onde você precisa trabalhar muitas coisas, dentre elas a expectativa do paciente. Isso é primordial, isso é muito importante.